Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Eu sou a Elaine Vincensetti e é um prazer ter vocês aqui com a gente, colocando no ar o nosso programa número 11, RHF Gestão em Foco, onde a gente fala de liderança, gestão de pessoas, processo, empreendedorismo. E hoje a gente tem um tema muito bacana. Eu estou aqui com a minha convidada, Juliana Abreu. Bem-vinda, Juliana. E hoje nós vamos falar, gente, de departamento pessoal. Mas antes, Juliana, se apresenta aí para o nosso público. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Muito obrigada, Elaine. Boa tarde, né? Boa tarde a todos. É sempre um prazer, né, estar com você, porque eu sempre aprendo um pouquinho nessas nossas Aprendemos, trocas. né? Aprendemos. São trocas, né? Sim. Eu sou Juliana Abreu, né? Nordestina. Eu falo que eu sou nordestina fazendo história aqui no Sudeste. Já tem 8 anos que eu resido em Dracena, né? Gostei do lugar, cheguei e achei um pouco Já assim, e ficou, né? Aí fui ficando, tenho meu filho de 8 anos que nasceu, né, aqui. Nasceu aqui em Dracena. Nasceu em Juqueirópolis, né, nasceu em Juqueirópolis, mas a gente já se acostumou com o clima daqui e ficamos, né, gostamos. Trabalho com departamento pessoal, sou formada em RH, formada em administração, né, tô querendo pleitear agora um MBA. Isso é bom. Vamos procurar aí um tempinho na agenda, mas sempre, né? Tem sempre que buscar tá buscando desenvolvimento, né? Até porque, Elaine, vai mudando muito. Total. Né? Todo dia a reforma vai mudando, puxa daqui, puxa dali. Ainda mais a gente que está nessa área, né, de departamento pessoal, gestão de pessoas, é algo que eu falo, né? Buscar conhecimento sempre. Porque também a gente vê muito essa necessidade de estar tanto no particular nosso quanto nas empresas, né? Dessa visão de colocar dentro levar para a empresa essa visão de mudança e de melhora, né? Porque se uma empresa vai bem, casa dividida não dá resultado. Exatamente. E é por isso que a gente está aqui hoje, Juliana, para a gente falar desse tema, que hoje é um tema, eu falo que é uma espinha aí. Espinha dorsal? Exatamente, né? E antes da gente começar a realmente falar, vamos trazer a diferença aí do departamento pessoal, do recursos humanos, né? A gestão de pessoas e realmente a GP, que é a gestão de pessoas estratégica. Muita pessoa fala assim pra mim, mas Elaine, o RH não é a mesma coisa que o departamento pessoal, gestão de pessoas não. Tem muita diferença e a gente vai trazer para vocês aqui. Quando a gente fala de departamento pessoal, a gente fala mais, gente, da parte burocrática legal da empresa. Que hoje, né, eu vejo que muitas empresas colocam a responsabilidade na onde? Na contabilidade, né? Que é o que a gente vem sempre falando, né? Eu digo, Elaine, que isso é a pergunta de 1 milhão. Sim. Essa é a pergunta de 1 milhão. Essa é a diferença, né? Que se você chegar numa empresa e falar assim... você mesmo sabe, você vive isso, né? Sim. Mas eu queria... Vamos lá, deixa eu conhecer seu departamento pessoal ou o seu RH. As pessoas vão levar você num lugar onde roda-se a folha. Exatamente. Né? Que é o departamento pessoal. O departamento pessoal que vai cuidar do quê? Da burocracia. Isso. Né? E quando a gente fala de burocracia, é bom a gente falar isso para o nosso público, que aqui entra realmente a folha de pagamento, até a admissão, a demissão desses funcionários, porque normalmente a documentação vem para a empresa, isso. E a empresa acaba passando para vocês, o departamento pessoal do escritório, não é isso? Exatamente. Quando uma empresa manda para mim, Juliana, eu quero admitir tal funcionário, para qual cargo? Então, assim, dali já começa-se todo o trabalho do departamento pessoal, né? Porque eu tenho um tique, né? Eu faço checklist para tudo. Então, eu faço um checklist de tudo que eu preciso, que aquela empresa vai precisar me encaminhar, né? Tem gente que, por incrível que pareça, tem gente que fala assim, eu vou mandar um funcionário, então eu quero contratar esse funcionário aqui, manda uma CNH para mim. Porque... E aí é algo bem importante a gente falar, né? Que o departamento pessoal... Ele já fala, o departamento burocrático legal. Então, precisa de toda a documentação realmente completa desse candidato, desse colaborador, né? Porque, assim, o que o departamento pessoal faz na questão, quando a Elaine fala, recebe a documentação. Se eu recebo uma documentação sua e você tem um filho e você não me informa que você tem esse filho, você vai ficar contratada sem receber um salário família.
Exatamente. Entendeu? Se você me informa que você tem um filho e você não manda a certidão para mim com o CPF desse filho, você vai continuar sem receber esse auxílio. Mas é algo importante aqui a gente colocar, né? Quando a empresa ela vai contratar, ela já não tem ali uma listagem de toda a documentação que ela precisa encaminhar para o escritório? Então, esse é o meu checklist que eu encaminho para a empresa. Que por mais que tenha isso como que fala? No sistema, cada domínio, Sim. No meu caso é o Sofolha, né? Entre outros que existe, se eu clicar lá, vai sair para mim, documentos de admissão. Eu gosto de ter o meu checklist. Eu mando esse, por exemplo, desde, 2023, 2022, é obrigatório a gente discriminar a raça, a cor da pessoa. Sim. E para isso eu tenho uma declaração, eu faço uma declaração onde eu mando, a pessoa tem que assinar a próprio punho. Porque eu não posso dizer se você é amarela. Exatamente. Né? Você é amarela, você é branca, você é vermelho. É a pessoa assinado por ela. Isso até é interessante, porque isso a gente recebe quando a gente vai cadastrar. Quando nós temos uma plataforma lá para cadastrar currículo, e quando o candidato ele vai se candidatar na plataforma, tem essa abinha ali que ele se considera, né? Branco, pardo, amarelo, né? Negro, enfim. Sim. E o importante a gente trazer bem claro aqui, gente, é a importância dessa documentação 100% validada, né? Se o escritório de contabilidade encaminha essa documentação, é porque ela é importante. Ela é importante. E a gente vê, às vezes, a empresa negligenciando algumas coisas, né? Muitas coisas. E aí pode dar problema lá na frente, né? Porque, é igual eu tô falando, a pessoa pode deixar de ganhar um benefício que é direito dela, direito do filho dela, entendeu? Gente, comprovante de residência. No comprovante de residência, pode acontecer um acidente dessa pessoa, se ele me manda um comprovante de residência desatualizado, ou da mãe dele, o tempo que ele morava com a mãe dele, hoje casou, não mora mais, ele me manda essa documentação desatualizada, se ele sofre um acidente, tem toda uma pesquisa. Sim. Entendeu? Mas ele sofreu um acidente no horário de almoço. Qual o percurso que ele faz? A gente já teve casos Olha só a importância da documentação está bem atualizada. A gente já teve caso de trabalhista com isso. Aí tiveram que pesquisar o percurso que a pessoa fez, os vizinhos, ele passa aqui. Então, assim, eu falo que o departamento pessoal, uma vírgula fora do lugar, muda o cenário inteiro. Sim. Então, quando a gente fala do DP, a gente aqui vem falando da admissão, demissão, férias, a folha de pagamento, né, atestado, encargos e obrigações legais. Isso. Quando a gente entra para a área de recursos humanos, que aí vem o RH. E o que a gente ouve nas empresas hoje? A minha empresa tem RH. Sim, toda autonomia. Toda autonomia. E aí eu sempre pergunto pro cliente, né? O que então a sua empresa faz no RH? Faz folha de pagamento. Não, então aí você está falando de departamento pessoal. Não, mas isso aí é contabilidade. Exato. Mas quando a gente fala de RH mesmo, a gente fala aqui dos processos mais o desenvolvimento dessas pessoas dentro da sua empresa. Que é o recrutamento e seleção, como que você vai fazer a atração para você atrair esse candidato, esse colaborador, como que é o processo de endomarketing ali dentro, o marketing interno da sua empresa. Você sabe que tem gente que não sabe o que é endomarketing, né, Elaine? Eu vou vender essa taça para você, mas eu não sei a qualidade dessa taça, mas mesmo assim, a empresa quer que eu bata a meta vendendo essa taça. E é bom a gente falar de endomarketing, porque hoje a gente vê as empresas ali se preocupando em vender. Metas, contrata, né, propagandas, faz site bonito, porque às vezes você abre uma empresa, ela tem um site maravilhoso. Sim. Só que não cuida internamente das pessoas, que é o endomarketing, né, mas é importante. O seu cliente é importante? Com certeza. Mas quem é mais importante dentro da empresa são as pessoas que trabalham com você. Porque quem compra o seu produto ou o seu serviço primeiro são essas pessoas, né? E são essas pessoas que vai falar com quem? Com o seu cliente. E com propriedade do que tá vendendo. Exatamente. Do que tá passando, né? Então, RH, aqui a gente fala, gente, do recrutamento, seleção, os treinamentos de desenvolvimento, avaliação de desempenho, o clima organizacional e a cultura da empresa. E como se tá falando demais de clima, né? Por conta de quê? NR1. Que nós mais do que nunca. Já trouxemos aqui essa pauta super importante. Então, o RH, ele cuida das pessoas em desenvolvimento.
E aí, Juliana, tem uma outra parte, que é a gestão de pessoas. Nossa, mas não é tudo igual? Não. Aí a gestão de pessoas é o quê? É o comportamento mais a liderança na prática. Sim. Aí aqui a gente vai entrar em outro modelo que a gente já coloca a liderança como protagonista do desenvolvimento, né? E puxando esse assunto aqui, eu queria te fazer uma pergunta. Hoje, com as empresas que você trabalha, qual que é a importância do líder dentro do papel do departamento pessoal? Elaine, é indispensável, na verdade, que as pessoas e as empresas entendam que a era do chefe não dá mais para liderar, para trabalhar com os funcionários, os colaboradores que a gente tem hoje. Ou você tem um líder, ou você tem uma bagunça gigantesca na sua empresa, entendeu? Então, assim, o chefe, aquele cara que as pessoas morrem de medo, aquela pessoa que só pede, nunca, né? O líder, a liderança dentro da empresa que senta e fala assim, vamos fazer o feedback. Eu quero um feedback da minha empresa. Deixa eu só abrir um parênteses aqui para você que não sabe o que é líder. Líder é quem desenvolve pessoas, quem forma pessoas. E dentro disso, é isso que a Juliana vem falando. Para você que não sabe a diferença do chefe, ou que manda, que impõe, que ele tem até uma frase, né? Vai usar do poder que ele tem dentro da empresa. Então, para você ter uma noção, o líder é quem manda, impõe. E o líder, o chefe, aliás. O chefe é quem manda, o líder é quem lidera. É quem lidera, quem vai formar e desenvolver pessoas. Pode continuar. Mesmo. Então, quando você tem um bom líder, uma boa liderança, esse líder, ele vai ter um olhar para a equipe dele. E se ele tem um olhar para a equipe dele, ele tem uma equipe, uma cultura da empresa, ele tem um clima organizacional onde ele consegue perceber, opa, vou ter que mexer naquela peça. Sim. Opa, aquela dali não chegou hoje, o que está acontecendo com ela? Então, assim, quando você tem uma liderança, você humaniza. Exatamente. É o que eu vejo dessa forma. Eu sempre falo, né? O líder, ele precisa ter essa comunicação, a empatia. Porque quando a gente fala aqui de gestão de pessoas, vem as partes importantes da empresa. A comunicação, o engajamento, a motivação, Sim. O relacionamento com a equipe. E é bem importante a gente falar o que hoje, gente, as empresas estão carentes de liderança dentro desse modelo. Com certeza. Porque a gente vê muito assim, não, é líder, mas ele não foi formado líder. Não. Ele está ali por quê? Ou porque ele tem muito tempo de empresa, ou porque ele sabe muito do técnico. Então, uma empresa, nossa, a gente precisa de alguém para liderar a equipe. Vamos colocar fulano, porque fulano é de confiança, fulano já tem tanto tempo de casa, fulano já entende bem das funções. O sistema. Só que isso, gente, não significa que ele vai ser um bom líder. Significa que ele é um bom especialista, um bom técnico. Mas será que para desenvolver pessoas ele é bom o suficiente? Às vezes ele tem dificuldade para ter uma abertura, para conseguir pra fazer um feedback. E aí entra aqui que é realmente o desenvolvimento, que é o papel da gestão de pessoas. Eu digo muito, Elaine, que as pessoas, e convivendo com as empresas que eu tenho hoje, que eu fico meio que dando murro em ponta de faca, né? As pessoas, elas atropelam os processos. Ah, Ju, mas depois. Depois eu vejo. Então, assim, se existe um processo, eu, Juliana Abreu, quando faço a minha... Elaine sabe como a gente já trabalhou em empresas onde a Elaine fazia o recrutamento e seleção, mandava o funcionário para mim. Eu contrato uma pessoa, no meu processo, é 1 dia de integração. 1 dia de integração com aquele funcionário uniformizado, ele recebeu uma pasta, eu faço uma pasta para ele, eu falo, sua vida vai começar agora. Nessa empresa aqui, a sua vida está em branco e a gente vai começar agora a sua vida. É 1 dia de integração. Eu passo uma coisa que se eu chegar na esquina aqui e falar assim, 5 empresários, vamos lá, pega para mim ai, meu Deus, o regimento interno de vocês. Ninguém tem. Regimento interno. Como que você rege a sua empresa? Como que você quer
que o funcionário que entrou essa semana entenda a sua empresa se ele não tem um regimento interno, manual do colaborador. Aqui, ó, o que você pode e o que você não pode fazer. Então, é um dia de integração, Juliana, não dá um dia, faz meio dia. Faz meio período. E é o que eu ouço muito. Não temos tempo para integrar. Nunca tem. Se você não tem tempo para integrar, que é uma parte tão importante da empresa, provavelmente você não vai ter tempo de dar feedback. Não mesmo, porque o feedback é, olha, você vendeu muito, parabéns, a sua meta, a sua fotinha lá no quadro. Isso não é feedback, tá? Só pra quem acha que isso é feedback, isso aí não é um elogio. Tá? E às vezes um reconhecimento. Exatamente. Então, assim, quando eu falo que a pessoa não tem tempo, igual você falou, Elaine, se não tiver tempo, é o famoso ditado, se eu não tiver tempo para cuidar da minha saúde, de fazer um exercício físico, eu vou ter que criar tempo para cuidar da minha doença. Se eu não tiver tempo para fazer uma pesquisa de clima organizacional, se eu não tiver tempo para fazer feedback, eu vou ter que lidar com a consequência da rotatividade dentro da minha empresa. E é engraçado, né, que hoje a gente fala muito de NR1. A NR1, na realidade, ela é uma estratégia que eu vejo assim, ó, eu tenho alguns clientes que olham isso como estratégia de gestão. Sim. Só que tem aquele outro que fala mais uma coisa pra gente fazer e mais algo pra gente pagar. Mas se a gente for olhar para a NR1, é algo que muitas empresas já deveriam estar fazendo há muito tempo. Muito. Porque ela não traz nada de diferente do que a gente está falando agora. Que é o quê? Esse líder realmente desenvolver a parte de comunicação, a pesquisa de clima, ter tudo estruturado, os processos, né? Você cuidar realmente ali do crescimento, é o plano de desenvolvimento, nada disso é diferente do que está na NR1, que deveria estar sendo feito, né? Sabe o que eu vejo com a NR1, que agora todo mundo tá falando, Elaine? É um grito. Ela é esse copo aqui que transbordou. Por quê? Porque hoje a gente tem mais colaborador com ansiedade, a gente tem mais burnout, entendeu? Então, assim, Juliana, mas não é por causa só da empresa, é por causa da correria do dia a dia. Tudo bem. Mas a empresa acaba sendo um gatilho, mas né? o funcionário passa 8 horas aí na sua empresa. E é assim, né? Deixar claro mais uma vez, a NR1, pessoal, fala do ambiente que esse colaborador está inserido. Se esse ambiente, ele é um ambiente realmente que não tem um líder, vamos trazer o líder de novo. Vamos puxar a responsabilidade do líder, né? Para desenvolver pessoas com... É seríssimo isso que a gente está falando aqui. Com certeza vai ser um gatilho para causar aí uma ansiedade nesse colaborador. E eu falo, Elaine, até que pode ser desde... Ai, meu Deus. Vamos colocar assim, desde uma coisa simples a um crime. A um abuso, a uma intolerância. Entendeu? Assim, que eu cheguei pro meu líder... Eu reportei isso para o meu líder e eu não fui acolhida. Então, quando a NR1 vem gritando, transbordando igual ela está agora, é isso. Olhem para os seus funcionários, olhem para os colaboradores de vocês. E assim, né? Agora é lei. É lei. Então, é obrigatoriedade olhar. E poderia não ser, né? Poderia ser igual tem algumas empresas que têm o hábito de cuidar da equipe, deveria ser isso. Então, só para a gente resumir de forma simples, né? O departamento cuida da parte legal, o RH cuida dos processos de desenvolvimento, Sim. O GP, que é a gestão de pessoas, cuida do dia a dia, do clima dessa empresa, a comunicação dos líderes, e o GP estratégico cuida do quê? Do crescimento e do plano de ação dessa empresa, né? Como faz com tudo isso ele cresça dentro da empresa. Então são partes importantes que a gente quis trazer antes da gente entrar realmente focado no DP. Ô Juliana, me fala uma coisa, então assim, buscando, você já respondeu, hoje, então a empresa tem mais departamento pessoal do que RH? Sim, eu digo que quando as empresas começarem a entender que o DP e o RH são irmãs, gêmeas, e elas não podem, né? Uma tem que andar do lado da outra, elas têm que ter uma comunicação muito, muito assertiva, porque se eu sou departamento pessoal e Elaine é RH, eu preciso, chegou para mim que vai abrir tal vaga, então eu preciso, a Elaine vai chegar para mim e falar assim, olha, eu vou abrir, vou colocar na internet vaga para isso, isso e isso. Então assim, quando a Elaine chegar para mim, ela vai chegar com toda uma documentação enxuta,
a vida daquele funcionário vai estar mais clara para eu poder dar seguimento, entendeu? Então, assim, os dois têm que andar. E a empresa que tem esses dois departamentos alinhados, ela tem, sei lá, ela tem 100%, posso dizer que é 100%, porque afinal o RH e o departamento pessoal é a espinha dorsal da empresa. Mas ela só vai ter 100% se a liderança estiver alinhada. Exatamente. Também, né? É porque assim, o RH, eu coloco muito assim, Elaine, se ele tiver alinhado esses dois, o RH vai conseguir. Só que aí vem algo importante quando a gente fala, porque tem empresas que têm uma RH, mas o líder não segue. Mas o líder então, não se ajustou ainda. Ele, tipo assim, ele vê o RH como um departamento. Um problema às vezes, porque o RH vem reportar situações. Sim. E às vezes os líderes... Lembra que você falou que tem empresa que não quer seguir processo? Sim. É mais ou menos isso. O líder não quer seguir o processo. E aí, falando de departamento pessoal, né? Qual que é o maior desafio hoje dentro do DP? Olha, devido às mudanças, a gente, muito sistema, né? A questão do sistema, a gente passa ali 2 semaninhas até teve uma mudança, empréstimo no consignado, vamos lá, o funcionário fez o empréstimo consignado e aí ele não sabia, por algum motivo, que isso ia ser descontado da folha dele. Ele achou que era só ir lá, entrava... do governo. Exatamente, o governo me deu aqui 5 mil reais e não vai ser descontado da minha folha, entendeu? Então, assim, eu vejo muito, Elaine, que na verdade o departamento pessoal com as empresas é a comunicação. A comunicação da informação correta chegar para essa empresa e essa empresa transmitir para o funcionário e vice-versa. Porque eu tive que descobrir, empresa por empresa, quem foi que fez empréstimo. Porque o funcionário fez e não passou para o DP. Porque até a comunicação que muitos colaboradores não têm é que isso vai ser descontado na folha. Então ele vê lá, tá disponível para eu tirar lá 5 mil. Tá, mas esses 5 mil você vai ter que pagar de alguma forma e vai ser descontado na sua folha. E olha, já trouxe um caso de uma empresa que o funcionário foi demitido e tinha desconto. E não recebeu R$1 na rescisão dele, sai zerado, ele ficou devendo. Então é importante a gente também, né, ter essas informações. Uma coisa que eu vou falar aqui pra você, que é líder, empresário, todos os comunicados que o escritório manda pra vocês, leiam. Por favor. Porque ali não é... A gente vê muito, né? Juliana, mas eu nunca recebi isso aqui. Aí a Juliana tem que, né, ir lá no e-mail que ela enviou. Por algum canal foi, né? A Juliana então vai lá. É importante a gente falar isso. Leiam, pessoal, porque tem algumas instituições que trabalham com clientes e falam, Elaine, a gente encaminha informativos, mas ninguém lê. Quando você me pergunta, Elaine, qual é a maior dificuldade do departamento pessoal, é colocar na cabeça do empresário que ele tem que fazer o que é certo. Tem data, né? Às vezes não respeitar as datas, não né? adianta ele querer falar assim, Juliana, ela tem uma semana só que tá aqui. Não, ela passou só esse mês comigo, mas quando eu registrar essa pessoa, que é ilegal, tá? Colocar a pessoa trabalhar sem estar com contrato assinado, gente, é dor de cabeça. É a mesma coisa dos testes, né? É dor de cabeça, é uma entrevista, é o teste. Então ali o funcionário ele já tá disponível, ele já tá disponibilizando o tempo dele. Com ele exatamente, um freelancer, valor, vamos fazer um freelancer, né? Isso. Mas a Elaine sabe que isso dá dor de cabeça. Então, assim, eu tenho muita dificuldade da empresa entender. Ele tem que ter periculosidade. Porque o cargo dele exige isso. Sim, isso entendeu? Importante. Então, assim, não, ele é obrigado, você é obrigado a pagar insalubridade para ele. Falando disso, hoje, quando você olha para os seus clientes ali, quais são os motivos que a empresa tem trabalhista? Esses. Olha só, gente, como é importante, então, seguir realmente, né, o que o escritório fala, você buscar informação, fazer o correto, porque nós aqui, eu falo também de mim aqui, porque a gente tem clientes. E muitas das vezes eu oriento vários clientes em certas coisas, né? Elaine me manda umas perguntas que, então, pelo assim, amor de Deus. A gente orienta os clientes. Só que muitas das vezes o cliente, ele não... Ou então o cliente já fez, já aconteceu o que não era para acontecer e agora ele só quer uma solução para aquilo que... normalmente, né? A solução, a gente não tem como. Ela vai vir de forma trabalhista. A trabalhista, Elaine, que a gente tem muito hoje é isso.
periculosidade, insalubridade, férias, banco de horas, as horas extras, entendeu? Adicional noturno. Então, experiência. Ah, mas eu trabalhei com ele tantos meses e ele só tá me pagando isso aqui porque antes dele me contratar formalmente eu já trabalhava para ele. Não aceito. Vai lá, recebe a rescisão que tem que receber, mas entra com a trabalhista. Gente, a gente precisa olhar. Entendeu? O período, férias em dobro, entendeu? Mas eu tenho tanto período que eu não recebi minhas férias. Vai lá, férias dobra e a pessoa não paga. Então, é assim, a dificuldade de alinhar. Então, né? é um erro, às vezes, pequeno. Isso. Que, na realidade, nós achamos que é pequeno, né? Que pode causar um grande problemão aí na frente. Eu a cada 3 meses, eu mando relatório de férias. Porque pra ninguém falar assim, Juliana, eu nem sabia. Eu falo, ó, vamos lá ver quem é que tá vencendo as férias. Aí eu mando relatório de férias. Por exemplo, esse mês eu já mando junto com a folha de pagamento. Fulano de tal, todo mundo, relatório de férias para todo mundo. Por quê? Porque não corre o risco depois de dizer, mas dobrou, eu não sabia, mas venceu, eu não sabia. É importante. Férias é uma coisa que realmente dá muita dor de cabeça. Imagino. Então, na realidade, é o departamento pessoal, a empresa, né, fazer o DP, fazer bem feito. É o básico, né? O básico. Fazer eu o falo básico assim, nossa, bem se feito. fizesse certinho, eu nem tinha o que a dor gente de fala às cabeça. vezes, né? Se o candidato fazer o básico bem feito, ele já tá na frente, já né? Já tá na frente. E como vai ser o futuro, hein, do departamento pessoal do RH? Com tantas mudanças, agora a gente tem essa mudança da vacinação, né? Nossa Desse Senhora. comunicado que as empresas precisam passar para o colaborador e ficar ali acompanhando. Isso é bom, Elaine. É igual eu falei pra você, é esse grito, né, de organização que tem que ter. O meu funcionário, gente, passa 8 horas comigo, passa 15 anos comigo dentro da empresa. Então, nada mais justo do que cuidar da saúde, de todas as formas, sabe né? o que eu ouvi muito sobre isso? Muitas empresas, na realidade, é um pouco mais de vai ter que fazer mais? Sim. Né? Uhum. Mas se a gente olhar, tem muita empresa que fala, né? Nossa empresa é uma família. Sim. Até a página 2. Até a página 2. Se realmente é uma família, aqui ninguém tá falando pra você pegar na mão do seu colaborador. E lá pagar as contas dele. Mas é informativo, você colocar isso como uma comunicação interna, um lembrete, olha, né? E realmente para que essas pessoas estejam ali bem comunicadas, passar as informações, né? E não custa, igual as empresas falam, se tem um RH, então tá tudo certo, porque essa parte o RH vai fazer, entendeu? O departamento pessoal vai fazer. É igual a gente tem lá, tem vários comunicados, né? Tem uma normativa, tem até um treinamento para passar para as empresas que têm o RH sobre essa parte agora dessa lei. E eu já tenho empresa, Elaine, o que você tem aqui pra gente? Eu falo, calma, que já tá saindo do forno essas informações. Tem muito, igual eu falei pra você, a questão da gente estar sempre estudando é porque realmente tá mudando muita coisa. Muda, né, por exemplo, a auxílio paternidade agora, né? Isso! Esse ano vai mudar. Só que assim, até 31 de dezembro desse ano, continua como está. 2027. Isso. Aí 27... mais 5 anos, depois vai mudando, entendeu? Gradativamente, mas são conquistas. Que eu acredito que seja importante, né, para o seu funcionário e também para a criança ali que está nascendo ali. Sim. E quando a gente fala em relação com os colaboradores, né, como que o RH e o departamento pessoal impacta diretamente no colaborador? Isso tanto positivo quanto negativo. Qual que é a sua visão sobre isso? Eu digo que existem várias formas de você passar uma mensagem, né? Que escolha mais a que menos vai causar um trauma para aquela pessoa. Se o departamento pessoal, ele não tem, apesar de que eu tenho, mas não tem tanto esse acesso ao funcionário, né? Então, assim, mas o RH, que é ali os 2 irmãos, que tem que passar, olha, Elaine, devido você ter pedido demissão e você não querer cumprir o seu aviso prévio, a gente olhou aqui que a sua rescisão vai sair zerada. Então, assim, o funcionário, ele não tem noção, gente. Ele não sabe que se ele não cumprir... Alguns sabem, mas outros são leigos. Eles não sabem se ele não cumprir, ele não vai receber. Ele não sabe que se ele não cumprir, vai ser descontado. Ele está indenizando a empresa. Então, já chegou comigo situação de fazer uma homologação de rescisão e a pessoa se assustar. Porque ela... Como assim? Eu não tenho nada para receber? Porque às vezes eles acham até que é
um extrazinho, né? Um dinheirinho que tá ali. É igual as férias, né? Quando a gente antecipa E, as eu tô férias, rica. ele acha que tá rico, mas ele não sabe que quando ele Isso. voltar, aquilo ali vai ser descontado. Exatamente. Então, isso é importante. E isso é importante fazer no onboarding, gente. Na integração. Isso, na integração. Falar tudo sobre isso. Ele vai esquecer? Vai, mas entrega ali pra ele algo que você tá trabalhando com ele naquele dia. Um documento pra ele que se ele esquecer, ele tem ali na mão, né? Clareza. Eu gosto muito de dizer que se você tiver se o funcionário tiver a clareza da mensagem que a empresa tá passando para ele vai diminuir as dores de cabeça, né? Então, assim, se eu chego e faço uma boa integração e no final dessa integração eu pego um termo onde o meu funcionário assinou dizendo que ele está ciente do que foi colocado para ele, eu tô diminuindo um pouquinho de dor de cabeça mais à frente. Diminuir, porque sempre a gente sabe que o colaborador, ele não vai lembrar disso sempre. Mas é bom o RH sempre fazer esse lembrete. E é importante a gente falar também aqui que normalmente o RH é o próprio gestor da empresa. Sim. Então, eu vejo isso por muitas empresas que eu passo. Que é no meu caso. Sim. Eu sou o departamento. E aí, o que acontece? O próprio gestor, ele não quer saber dessas coisas. Não. E às vezes eu sempre valido algumas informações e falo, olha, vamos fazer... Ah, não, Elaine, deixa isso para depois. E é onde acontece aí os grandes problemas dentro das empresas, né? Porque realmente o DP e o RH, eles precisam andar juntos. Falar a mesma língua. Ter clareza, exatamente. falar a mesma língua. Olha, o departamento pessoal passou isso aqui pro RH e o RH que vai ter que implementar. Vai ter que fazer. Que no caso, igual você falou, a maioria das vezes é o gestor, é o dono da empresa que vai ter que ir lá e falar, ó, você foi demitido, ó, dessa forma que não tá, uma advertência de uma falta. Entendeu? Colocou, você não veio trabalhar, tá aqui a sua advertência. Gente, tem gente que nunca recebeu uma advertência na vida. E é bom a gente trazer essas informações para o nosso público aí, porque com todas essas mudanças, gente, de lei, de normativas que estão, NR1, essa lei agora da vacinação, eu sempre falo, o gestor ele precisa estar preparado, o gestor, o líder, com todas essas informações. Então hoje o que eu vejo? Um líder, às vezes ele não sabe como que acontece a contratação de um funcionário na empresa. Não. O líder, ele não sabe quando que acontece uma demissão. Tudo que você falou ali sobre descontos, o próprio líder, ele não sabe sobre isso. Tem gente que manda mensagem para mim perguntando quanto é que tá o salário mínimo. Eu acredito. Então, o que a gente vai aqui falar para você, líder, gestor? Você precisa de conhecimento e treinamento. Você, enquanto líder na sua empresa, você ser o gestor, você precisa saber o que o RH... Nossa, o que está em evidência a gestão de pessoas? O que eu posso colocar dentro da minha empresa? O que eu posso melhorar aqui no clima, né? Porque é lei, gente. A exigência está aí. Maio agora começa a atuação, vai autuar as empresas. Nós podemos dizer que tem um ano, Elaine, que a gente está batendo nessa tecla? Nossa, nós fizemos aí, né, chamativas, e estamos em comunicação com as empresas, mas normalmente é o quê? Brasileiro, deixa tudo para última hora. Só que, gente, o Ministério do Trabalho vai fiscalizar. É igual eu já ouvi, Elaine, mas o Ministério ele vai adiar mais um ano. Não vai, gente. Já chegou, né? Igual a gente falou. Já deu, porque o INSS tá aqui, ó, com muitas coisas para pagar. O governo não vai adiar. Já foi falado, né? O ministro até falou que não vai adiar, que realmente vai valer. O INSS tá explodindo, gente. Então, mas não vai chegar na minha empresa. Pode ser que não chegue na sua empresa. Porque aqui é tudo legal, eu pago tudo. Pode até ser que não vai chegar na sua empresa. Mas você precisa estar em conformidade com a lei, não importa. Independente se tem 1, se tem 100 ou se tem 1000 funcionários. Em janeiro, né? Em janeiro eu mandando folha de pagamento, mais relatório de férias, porque, né? Eu começo em janeiro e depois a cada 3 meses. E eu já mandei uma declaração, um informativo, né? Pedindo para as empresas se orientarem, buscarem a medicina do trabalho que atende elas ou que não atende, que procure, entendeu? Porque vai ter essa fiscalização e aí eu mando para depois, né? Eu não estava sabendo. Então, assim, qual é o nosso dever, né? Também de informar a empresa. Mas
gente informa, gente, vai ter fiscalização, ó, se você, eu ainda coloco assim, se você precisar de mais esclarecimento, entre em contato comigo, que aí eu vou, né, explanar, vou direcionar você, mas eu não sei, então vamos lá que a gente vai direcionando. Então o escritório está com essas informações. Isso, a gente está com essas informações, a gente passa, porque quando chegar e vai chegar a fiscalização, e principalmente, né, vai ter empresário que vai estar tranquilo. Por que a gente não teve problemas? Ok. Maravilha. Mas aquela empresa que já tem um atestado por afastamento, de saúde mental, por ansiedades, quais são os outros motivos de afastamento? Eu tenho de burnout, assim, os psicólogos, né, de psiquiatras, na verdade. Que é realmente isso, sobre saúde mental, né? A saúde mental, na verdade, eu tenho de todo jeito de afastamento, mas do ano passado para cá, o que cresceu de ansiedade, de síndrome do pânico, gente, síndrome do pânico, atestado com CIDs pesados, tá? CIDs pesados. Então, assim, se essa empresa que não tem essa assistência, esse serviço e passa a fiscalização... Vai ser as primeiras que vão ser fiscalizadas, porque ali ele já... Gente, pare e pensa, o Ministério do Trabalho já tem um dado ali muito importante. Filtro de exato. Tudo. Né? Então, a gente vê supermercados aí sem adequação e muitas das vezes não quer, né, cuidar da liderança, enfim. Então, fica aí esse alerta para você. Bom, Ju, já tá chegando ao fim o nosso programa, viu como é rápido? Nossa, foi Falamos rápido. sobre várias coisas aqui. E fica essa informação para você aí, gestor, líder, né, sobre o departamento pessoal, sobre o RH, gestão de pessoas. Nós estamos aqui para apoiar a sua empresa sobre a NR1, sobre contratação, aqui sobre o departamento pessoal, o escritório está disponível aí. E se você tem dúvida, se esse bate-papo foi bacana para você, se vai servir para um colega, para um outro empresário, manda já depois o link, a gente vai passar para vocês aqui, porque aqui a gente traz informação realmente para você se adequar, para você ter conhecimento e saber onde você pode buscar aí todo um suporte. Então, aqui, né, para a gente já finalizar, o DP garante a estrutura regularizada. Sim. O RH organiza os ambientes, gestão de pessoas, como as pessoas convivem dentro aí da sua empresa. E a estratégia define para onde a sua casa quer ir, para onde o seu negócio quer ir. Então, nós estamos aptos também a atender você aí, gestor, líder, com os treinamentos. E vai ter novidade, né, Júlia? Nós estamos preparando um treinamento de departamento pessoal. Porque assim, o que a gente pincelou aqui é tão... A Elaine fala, Juliana, vamos falar de DP? Eu falo, temos uma semana para falar sobre isso. Porque, gente, é muita coisa, é muito detalhe, é muita informação. E pensando nisso, a Elaine falou, nossa, que procura, nossa, como as pessoas precisam saber, precisam ter ciência. Né? Ju, vamos montar? O que você acha da gente montar um workshop, um curso, um treinamento mais básico para realmente trazer clareza do departamento pessoal? Porque essa ideia, gente, várias pessoas que querem trabalhar na área, Sim. que faz ou estão fazendo ou que fez RH, querem saber do departamento pessoal, né? E tem pessoas que estão dentro das empresas que faz várias coisas dentro da empresa e pega um pouquinho só do departamento pessoal, quer saber mais, né? Porque às vezes o próprio escritório não tem tempo de ficar passando tudo. Então a gente recebeu essa demanda das próprias empresas. Elaine, vocês não têm um treinamento de departamento pessoal onde pode pincelar as partes mais básicas? Então é isso que a gente estamos ali olhando, que é mesmo o básico, porque igual a Juliana falou, se a gente for realmente entrar a fundo, são horas e horas aí de treinamento. Então, trazer o básico, o conhecimento, para que você, enquanto líder, saiba o que é o departamento pessoal, para que ele serve, quais são as responsabilidades, os direitos, os deveres, e você também, gestor, e você que quer aprender mais sobre a área para poder aí entrar dentro de alguma empresa. Como você falou, é um básico que funciona, porque se você já tem ciência do processo de admissão, né, dos encargos que vai ali, então já vai trazer bastante clareza. Com certeza. Né?
Então, obrigada, Ju, pela presença aí, pela sua disponibilidade. Então, pessoal, chegamos ao fim, mais um programa RHF Talento Gestão em Foco, onde aqui a gente fala de liderança, tem conhecimento, desenvolvimento, carreira e tudo que a gente fala aqui é o que acontece no dia a dia, na prática. Vivemos na prática. Exatamente. Eu agradeço, tá, Elaine, pela oportunidade. Foi bem rápido, né, como a gente fala, porque é um assunto realmente bem amplo, mas que as pessoas possam ter o interesse, né, de procurar você, procurar a gente, para poder estar levando para a empresa de vocês o melhor, porque tanto eu quanto a Elaine, quando a gente vai montar uma coisa, a gente entrega o melhor para aquela empresa e a gente, graças a Deus, vê resultado na empresa, a gente tem feedbacks, né, dos gestores. Então, assim, nós estamos aqui montando algo muito bom que com toda certeza vai fazer a diferença dentro da empresa de vocês. Muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez, agradecer a TV e a Top pela essa oportunidade também de trazer essa clareza para você, empresário. Fique aqui sempre ligadinho nas notícias. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Se esse conteúdo fez sentido para você, já manda aí para quem você acha que vai ficar interessado. Muito, muito obrigada. Segue a gente nas redes sociais, tem o nosso telefone aí 18 981686522 e até o próximo programa. Fiquem com Deus.